Olá, eu vou mostrar aqui o uso do aplicativo Gerencie Vendas e a parte de integração com o sistema. Basicamente, todos os processos vão ser realizados por esse menu aqui do Gerencie Vendas. Então, aqui a gente tem a parte de configurações, que seria para geração do token de acesso do aplicativo, a exportações, que seria para enviar os cadastros do sistema também, e a parte de vendas, que seria para fazer a importação das vendas e orçamentos que foram feitas no aplicativo para dentro do sistema. A empresa que não possuir o módulo liberado aqui não vai ter acesso a essas duas páginas, que seria a página de exportações e a página de vendas. Então, no caso dessa empresa aqui, eu não tenho liberado o módulo. Ele vai dar o acesso negado, que tanto a parte de vendas quanto a parte de exportações. Essa empresa ela vai conseguir fazer a geração aqui do token na parte de configurações. Eu consigo girar esse token e copiar ele. E caso eu tente acessar o aplicativo aqui com esse token copiado da empresa que não possui o módulo, no aplicativo vai aparecer essa mensagem: não foi possível acessar, entre em contato com a Software Sistemas para liberação do seu aplicativo. Então esse seria o bloqueio, que ela não vai conseguir vincular no aplicativo. E agora, acessando uma empresa que tem o módulo liberado, no caso dessa daqui, eu consigo acessar a parte de exportações e vendas e consigo também entrar no aplicativo com o token gerado. Então, aqui eu copiei o código, vou apagar esse outro aqui. E colar o novo código que eu gerei. Esse nome do dispositivo aqui, ele é preenchido automaticamente quando a gente abre o aplicativo. Ele pega a informação lá configurada nas configurações do aparelho. Esse nome ele pode ser personalizável tanto no celular, no aparelho da pessoa, e também a gente consegue editar aqui. Se eu quiser colocar o nome de algum vendedor específico para a empresa ter o controle depois, eu posso preencher aqui qualquer descrição. Ou manter o que ele preencheu aqui direto do aparelho. Então eu vou acessar. Ele já liberou aqui o aplicativo com esse token que eu gerei. E se a gente atualizar aqui na página de configurações, agora eu tenho aqui o dispositivo vinculado. Então, o nome que eu preenchi lá para o dispositivo. E aqui ele pega algumas informações também, modelo. Aqui nas colunas a gente consegue mostrar outras informações, o ID, a marca. Essas informações aqui o aplicativo pega automaticamente lá. E não precisa também de permissões. Então, essas informações são sempre liberadas para a gente conseguir coletar lá do aplicativo. Aqui tem a data de registro e a partir do momento que eu fizer a sincronização de cadastros e de vendas, vai aparecer aqui também a data da última sincronização. Aqui ao lado nas opções eu consigo fazer a inativação do dispositivo também. Então, se eu marcar aqui inativar, esse aparelho ele nem consegue fazer a importação de vendas e também a importação, perdão, dos cadastros, cliente, vendedor, produto, e também não consegue fazer a exportação de vendas. E aqui também eu consigo ativar novamente. Além do bloqueio que a empresa não tem o módulo liberado, a gente também tem o bloqueio pela quantidade de dispositivos. Então, vamos supor que a empresa tenha 5 dispositivos liberados. A partir do sexto, quando a gente tentar logar com esse token aqui, ele vai dar o aviso lá que a quantidade de dispositivos excedeu o limite. E também aqui a mesma coisa, se a gente tiver 5 dispositivos e um inativo, e tentar ativar ele novamente, ele vai dar a mensagem também que o dispositivo que atingiu a quantidade de dispositivos.
Então, a partir do momento que a gente fez a integração aqui agora, o próximo passo seria fazer a exportação de cadastros. Então, aqui a gente vem na página de exportações. Aqui temos a exportação de clientes, produtos, vendedores e formas de pagamento. Então, cliente, vendedor e forma de pagamento é só fazer a sincronização, que ele já vai mandar os dados para o serviço e depois a gente faz a importação lá no aplicativo. A parte de produtos, a gente tem que marcar quais produtos que vão ser exportados. Então, primeiro a gente tem que vir aqui no cadastro desses produtos. Vou abrir aqui, por exemplo, a água. E aqui a gente tem a opção exibir no Gerencie Vendas. Então, tem que deixar essa opção marcada para poder exportar os produtos lá para o aplicativo. Então, aqui eu marco e é só salvar o produto. E caso também a gente queira mandar vários produtos em lote, a gente pode selecionar aqui os itens. E aqui nas mais opções tem a opção de gerenciar produtos no Gerencie Vendas. Então a gente consegue tanto exibir esses produtos e se quiser desmarcar também vários produtos de uma vez, eu posso colocar aqui não e salvar que ele já vai alterar todos os produtos automaticamente. Então, por exemplo, sim. E aqui ele altera todos os produtos para exibir lá no aplicativo. Aí, a partir do momento que a gente marcar esses produtos, é só vir na parte de exportações de novo e sincronizar eles. Então, sempre substitui os itens anteriores. Se eu tiver um novo cliente cadastrado e inativar algum outro cliente, ele vai substituir todos os cadastros que tinha lá no serviço antes para os produtos e clientes novos, por exemplo. Aqui, produtos também. Então, depois de fazer a exportação aqui no sistema, a gente pode já importar no aplicativo, que podemos vir na parte de sincronização e importar dados. Por padrão vai vir todas as opções marcadas, a gente pode desmarcar também só para importar algum específico, ou deixar tudo marcado também, que ele vai atualizar aqui os dados no aplicativo. Então, importei, sincronização finalizada, e aqui no aplicativo a gente consegue visualizar já, por exemplo, os clientes e os produtos que foram importados. Então, aqui eu tenho cliente, os meus cadastros que tinham no sistema, que eu exportei. Eu posso abrir aqui também para visualizar as informações dele. Tem a parte de endereço também. Voltar. Aqui o filtro também, ele vai buscar automaticamente. Então, a partir do momento que eu digitar, ele já vai fazer o filtro. Posso apagar aqui também, que ele volta a pesquisa. Os produtos também é a mesma coisa. Se eu acessar aqui os produtos, eu consigo visualizar os meus cadastros. As imagens que estiverem preenchidas lá no produto, ele vai exportar aqui para o sistema e se tiver várias imagens, sempre vai ser exportada a que está como favorito lá, ou a primeira imagem cadastrada. Então, aqui no aplicativo, por enquanto, ele mostra apenas uma imagem. Então, eu posso abrir aqui o produto, ele vai aparecer a visualização e eu consigo ver outras informações dele também. Aí, seguindo o fluxo aqui, depois de fazer a importação dos dados, né, a sincronização dos cadastros, a gente pode fazer já as nossas vendas. Posso fazer aqui orçamentos e vendas. Por exemplo, eu vou fazer um orçamento aqui. Eu clico em novo. E por padrão, aqui no aplicativo, eu vou ter aqui preenchido o vendedor e o cliente. Esse vendedor ele vai pegar primeiro, sempre o primeiro cadastro que foi feito, primeiro vendedor, e o cliente sempre vai preencher como consumidor. Aí, se ele não tiver, ele não vai preencher, ele vai vir em branco aqui. Eu posso clicar também aqui no campo e alterar o vendedor, posso colocar outro. Aqui tem a opção de apagar os cadastros, e eu posso preencher as informações aqui novamente. A data do orçamento também eu posso alterar. Se eu quiser lançar outro dia, caso eu, por exemplo, esqueci de lançar um orçamento ou um pedido
Eu posso alterar aqui a data dele. Aqui em próximo a gente tem a parte de produtos. Posso colocar aqui os itens. Alterar a quantidade também, o valor unitário. Aqui também já tem o bloqueio para a gente não conseguir inserir nem a quantidade zerada e nem o valor unitário zerado. Então, ele não vai conseguir fazer a venda com os valores zerados. Então, inserir aqui o item. Posso adicionar vários. Aqui. Caso eu clique em algum produto também, ele vai aparecer aqui a opção de editar. Então, o editar, ele pega o item. Aqui até mudou o ícone. Ele foi para um lapisinho aqui de edição. Eu posso alterar aqui a quantidade e o valor unitário. A partir do momento que eu estou editando, aqui editando o produto, se eu clicar aqui no nome dele, eu não consigo alterar mais o item. Então, é só editar a quantidade e o valor para esse item aqui que eu estou fazendo a edição. Então, eu vou inserir novamente, que eu não editei nenhuma informação, mas vamos supor que eu edite aqui a quantidade. Inserir, ele foi aqui para 3 itens. E também tem a opção de excluir. Então, eu posso deletar aqui um item da venda, no caso do orçamento. Então, próximo. E aqui eu tenho a parte de totais. Então, eu posso adicionar um percentual de desconto para esse orçamento, que ele preenche o valor. Ou eu posso preencher também direto o valor de desconto. Ele já calcula o percentual. Aqui temos o valor de acréscimo. E o valor de frete também, caso tenha. E aqui eu também tenho que preencher a forma de pagamento. Então, ele vai pegar as formas de pagamento que fizemos a exportação lá do sistema. Então, vamos supor Pix. E aqui também posso colocar alguma observação para esse orçamento. Todas essas informações preenchidas, depois elas vão ser exportadas para o sistema também. Então, aqui eu tenho os totais. E eu vou salvar aqui o meu orçamento. Então, se eu abrir aqui a listagem novamente, eu já tenho aqui o meu orçamento. Caso eu clique nele, vai ser aberto para edição. Então, eu consigo alterar aqui as informações e salvar ele novamente. Se eu abrir o orçamento aqui, a listagem, e segurar em cima do orçamento, né, pressionar e aguardar um momento, ele vai abrir aqui a opção de editar também, que é a mesma coisa. Ele vai abrir para edição. E eu tenho a opção aqui também de excluir esse orçamento. Lembrando aqui que esse orçamento ainda não foi exportado para o sistema. Caso eu exclua esse orçamento depois de fazer a exportação, eu tenho que fazer a exclusão manualmente no sistema também. Ele não vai fazer a exclusão do que foi exportado e importado para o sistema já. Então, aqui também eu tenho a parte de vendas. Basicamente é o mesmo processo do orçamento. São as mesmas telas aqui, os mesmos campos para preenchimento. E por enquanto a gente não tem a opção também de transformar o orçamento em venda. Só a criação dos dois também. Aí, a partir do momento que eu fizer a importação de um orçamento para o sistema, eu posso fazer a transformação de orçamento em venda lá também. Então, o cliente pode seguir aí esse processo, o usuário, né? Então, aqui a venda, mesma coisa. Tem o vendedor e cliente. Aqui eu coloco o meu produto. Próximo. E a forma de pagamento também, que são os campos obrigatórios. Salvei. E aqui ele já salvou a minha venda. Para um fluxo mais rápido aqui, para a gente não ter que abrir a parte de vendas, orçamento e clicar aqui no mais, a gente pode clicar aqui também nas opções novo orçamento ou nova venda, que aí vai ser aberto automaticamente a tela para criação. Então, tudo que for salvo aqui também, depois vai aparecer na listagem de orçamentos e vendas. Então, depois que eu fiz a criação aqui de orçamentos e vendas, eu posso fazer a exportação desses pedidos e orçamentos para o sistema. Então, eu venho aqui na parte de sincronização e faço a exportação dos dados.
Então eu posso desmarcar aqui também para não exibir, para não exportar orçamento, pedido. E aqui no exportar eu posso escolher a data também de exportação. Então, por padrão, ele vai vir pela data de criação. Então, todos os pedidos que eu criei nessa data, eu posso fazer alteração aqui também. Se eu quiser exportar de um dia anterior ou de outro dia que eu acabei esquecendo. E aqui também podemos trocar pela data do orçamento ou da venda. Então, vamos supor que eu fiz um pedido hoje na data do dia 21. Então, eu posso vir aqui e escolher pela data do pedido, dia 21. Geralmente, o mais utilizado vai ser pela data de criação mesmo, que a gente sempre vai exportar as vendas do dia, né? Então, eu venho aqui e exportar. Então, exportação de orçamentos finalizada, exportação de vendas finalizada. Feito as exportações, a gente pode vir aqui no sistema novamente, na parte de vendas. E aqui já me apareceu na tela o pedido que foi feito. Então, por padrão, ele vem aqui no filtro pedidos de venda. E eu posso alterar aqui também para visualizar os orçamentos. Então, aqui, por exemplo, pedido. Eu posso filtrar também pela data de criação ou pela data da venda. Aqui, alterar as datas. E sempre vai aparecer aqui nessa listagem todas as vendas e orçamentos, né, conforme o filtro, que ainda não foram importadas para o sistema. Aí, a partir do momento que esses pedidos e orçamentos forem importados, ele vai sumir aqui da listagem. Então, eu posso selecionar e tem aqui a opção em lote para importar vendas selecionadas, que aí vai importar várias de uma vez. Ou eu posso vir aqui nas opções e importar venda. Se eu clicar sobre ela também, vai abrir aqui um resumo para eu visualizar as informações antes de importar. Consigo ver os clientes, os produtos, observações também. E aqui também tem a opção de importar venda. Então, eu também posso importar por aqui. Importação finalizada. Ele já assumiu aqui o meu pedido de venda. Aí o orçamento ainda está aqui para importar. Então, por exemplo, eu vou importar em lote aqui. Também fez a importação. Agora, se a gente vier aqui no pedido de venda, eu já tenho meu pedido aqui que foi importado. Aqui foi criado, na origem da venda, foi criado um filtro também para as vendas que vieram do aplicativo Gerencie Vendas. Então, se eu filtrar, por exemplo, por pedido, que seria o pedido manual feito pelo sistema, ele não vai aparecer. Então, Gerencie Vendas, aqui está o meu pedido. E, por padrão, ele não vai criar nem o financeiro desse pedido e também não vai gerar o estoque, que o certo é quem for gerenciar os pedidos aqui pelo sistema, abrir e fazer a conferência depois e fazer a geração aqui do financeiro e do estoque. Por padrão, aqui ele já vai vir com a forma de pagamento que foi preenchida lá no aplicativo. E eu posso colocar aqui as parcelas depois. Então, por enquanto, a gente não tem como colocar as parcelas lá pelo aplicativo. O vendedor pode discriminar nas observações para a empresa fazer o preenchimento correto aqui do financeiro. Então, se eu salvar, ele gerou aqui o financeiro. Aqui no meu sistema não está configurado para gerar o estoque automático, então eu vou gerar manualmente. Aqui, estoque gerado com sucesso. E aqui no aplicativo também, vou abrir novamente. Se a gente visualizar aqui a parte de vendas e orçamentos, ele já vai aparecer aqui como exportado. Então, foi exportado aqui e o orçamento também. Caso eu faça a edição dessa venda, por exemplo, então, vamos supor, eu vou adicionar aqui mais um produto. Inserir. Aqui na listagem agora ele vai aparecer novamente como não exportado, que a gente tem que fazer a exportação novamente
para atualizar os dados dessa venda. Então, eu vou fazer a sincronização aqui de novo. Exportei. Aqui ele avisa que não tem novos orçamentos para exportar e que foi exportado as vendas. Então, eu vou abrir aqui novamente a venda. Ele apareceu aqui de novo. Agora com 2 produtos, né? Que é a água que eu adicionei. E vou fazer a importação. Nesse caso, ele já deu o aviso aqui. Venda número 1 já foi importada. Não é possível editar a venda com o financeiro gerado. Então, se eu não tivesse gerado o financeiro dessa venda e o orçamento, ele ia importar automaticamente, porque ele vai fazer a edição dos itens. E como eu gerei o financeiro e o estoque, primeiro ele mostra a mensagem de financeiro, aí depois ele vai mostrar a mensagem de estoque, caso eu não tenha o financeiro gerado. Ele vai aparecer aqui e eu consigo visualizar também essa venda. Então, se eu clicar lá pelo link, ele já vai abrir aqui com o filtro dessa venda que foi importada pelo aplicativo. Então, eu posso fazer aqui o estorno do estoque, o estorno do financeiro. E se eu voltar lá agora para importar essa venda, importação finalizada. Então, seria esse o processo caso eu precise editar uma venda e já tenha gerado o financeiro e o estoque dela. Então, se eu abrir aqui novamente, ele já fez a edição aqui do item. Aí é só salvar e gerar os lançamentos novamente. O orçamento, como a gente não tem a geração de estoque e financeiro, aí quando a gente fizer a exportação de um orçamento editado para importar novamente, ele só vai fazer a edição sem precisar realizar nenhum processo nele. Então, no aplicativo, o fluxo básico de utilização seria esse, parte de importação e exportação para o sistema aqui também. E além disso, aqui a gente tem algumas configurações também. Então, vou voltar aqui. A gente tem aqui a tela de configurações. Para acessar as configurações, a gente tem que preencher a senha do administrador, que por padrão a senha é Soften. Ela pode ser passada então para o usuário administrador da empresa, para a pessoa que vai gerenciar os processos. E vamos supor que o gerente tenha essa senha e os vendedores não vão poder fazer o acesso dessas configurações. Então, só ele vai ter o conhecimento dessa senha. Então, por padrão, ficou essa definida. E futuramente também vamos ter a opção de fazer a edição dessa senha pelo sistema. Então, eu vou confirmar aqui. Aí ele acessou aqui as configurações. Nas configurações, eu tenho a opção de definir um vendedor padrão. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui Sabrina. Então, em vez de preencher lá sempre na venda o primeiro vendedor que foi cadastrado, ele vai aparecer sempre esse vendedor que está configurado aqui. Ele vai conseguir fazer a edição, a não ser que eu marque aqui a opção, que eu desmarque aqui a opção de alterar o vendedor na venda. Então, se eu desmarcar aqui essa opção, ele não vai conseguir editar e vai sempre ficar preenchido essa daqui. Aqui também eu tenho como colocar um percentual máximo de desconto. Então, vamos supor que seja 10%. E eu não vou conseguir colocar um desconto mais do que esse percentual, tanto na venda quanto no orçamento. Aqui também eu tenho a opção de bloquear o desconto. Nesse caso, mesmo que eu tenha um percentual máximo aqui, eu não consigo preencher nenhum valor de desconto na venda e no orçamento também. Alterar o preço dos itens também. Eu posso desmarcar aqui, o vendedor não vai ter acesso à alteração do valor, sempre vai ir preenchido o valor que foi exportado lá do sistema. E também aqui tem a opção de ocultar os totais da dashboard. Então, eu vou mostrar aqui primeiro a parte do vendedor e o percentual máximo de desconto. Então, vou salvar, configurações salvas. Então, abri aqui a venda agora. O vendedor já veio como Sabrina. Então, aqui, vou colocar um produto.
Aí vamos supor que eu tente colocar aqui 15% de desconto. Ele já vai aparecer a mensagem percentual de desconto maior que o permitido. E em valor também, vamos supor que eu coloque aqui R$ 20, que dá mais do que os 10%. Ele também avisa que o percentual de desconto é maior que o permitido. Agora, voltando nas configurações, eu vou zerar aqui o desconto e vou marcar a configuração de bloquear o desconto na venda. Vou desmarcar também a opção de bloquear de alteração do preço dos itens e alteração do vendedor para a gente visualizar. Salvei as configurações. Vou abrir aqui uma nova venda. Então agora a gente não tem mais o X aqui para excluir o vendedor. E se eu clicar sobre ele, ele também não vai abrir para a gente escolher. Então a configuração lá de bloqueio do vendedor funciona dessa forma. Aqui também eu não consigo editar o preço do item. Se eu clicar aqui no campo, ele não vai abrir o teclado para eu alterar o valor. E eu consigo alterar apenas a quantidade aqui. E aqui nos percentuais de desconto, que eu bloqueei lá para não informar o desconto, ele dá o aviso: desconto não permitido, verifique as configurações. Então, tanto em percentual quanto em valor. Ele faz o bloqueio aqui. E por último, nas configurações, a gente tem a opção de fazer o bloqueio aqui desses totais, da exibição desses totais aqui na home do aplicativo. Então, esses totais, eles são calculados com base nos lançamentos que a gente fez, de orçamentos e pedidos. Então, se eu mostrar aqui os valores, ele tá aqui menos 60, porque aquele orçamento que eu lancei foi no dia 23, então foi na data de ontem. Então, o cálculo sempre é feito referente ao dia anterior, no caso aqui de totais do dia. Aí a gente tem totais semanais também. Então, referente à semana anterior. Então, de domingo a sábado de cada semana, a gente tem aqui os totais. E aqui os totais do mês também. Então, o mês fechado do dia 1 até o dia 30 ou 31, conforme o mês que ele estiver visualizando. Então, aqui, por exemplo, ele deu menos 60, que é... Hoje eu não vendi nada, né? Não fiz nada de orçamento. E ontem eu tinha 60. Então, ele tem o cálculo aqui com base no dia anterior. E de pedido, eu fiz um pedido hoje, não tinha nenhum na data de ontem. Aí ele faz o cálculo aqui. Então, vamos supor que eu tivesse aqui um pedido de R$ 6. Vou alterar a data para 23. Ele já calculou aqui. Então, de R$ 38,90, a diferença de ontem para hoje é só de R$ 32,90. Então, esses totais aqui, caso o gerente da empresa, o dono da empresa, não queira que o funcionário veja, né, o vendedor veja, a gente consegue fazer o bloqueio lá nas configurações. Aqui, acessar, ocultar totais no dashboard. E aí ele não vai aparecer mais. Sempre que ele abrir o aplicativo, ele já vai vir por padrão com aquela opção oculta. E aqui também no aplicativo a gente tem a opção de visualizar os dados da empresa. Aqui nessa opção, aqui em cima, a gente pode abrir, ele vai mostrar aqui as informações da empresa, que foram exportadas do sistema também. E eu tenho a opção de fazer o logout aqui, deslogar do aplicativo. Aí ele tá aqui a opção apagar dados. Essa opção deslogar, ela vai apagar todos os dados aqui no dispositivo. Então, os cadastros que foram importados, as vendas que foram feitas, né? Então, é bom sempre exportar
esses dados, exportar os orçamentos e pedidos antes de sair aqui do aplicativo, que ele vai apagar e vai perder todas as informações. Então aqui eu tenho um aviso, ó, ao deslogar todos os dados do aplicativo serão excluídos, faça a sincronização primeiro. Aí tem certeza que deseja continuar, eu clico em apagar dados e ele ainda pede aqui a senha do administrador para poder deslogar. Para ter certeza aqui que vai apagar os dados do dispositivo. Confirmar, ele volta lá para a tela de login. Então, eu posso acessar novamente sempre que precisar, desde que o aplicativo aqui não esteja bloqueado. Então, por exemplo, se eu inativar ele e tentar entrar de novo, mesmo que eu já tenha entrado anteriormente com esse aparelho, ele vai aparecer aqui o bloqueio de dispositivo não liberado. Então, seria isso os processos de integração do aplicativo com o sistema. Obrigada.